nosso evento toda terça-feira, 6 horas da manhã até 7h30. Então, cabe hoje ao doutor Ibrahim, a apresentação do artigo científico, e eu escolhi esse artigo científico baseado na nossa discussão agora que a gente teve com o pessoal do AC Camargo e o doutor Thilo Hackert, que é um cirurgião de pâncreas de Heidelberg, né? E ele deu o prazer de participar conosco sobre a discussão dos tumores neuroendócrinos, né? E os próprios cirurgiões apresentaram um artigo sobre a possibilidade, o papel, né, da endoscopia no manejo dos pacientes com neoplasias neuroendócrinas pancreáticas. Então, por isso que eu escolhi esse artigo para a gente discutir e ver qual o up-to-date, né, que a gente tem hoje em relação a esse processo, né, que é extremamente interessante e que pode ser uma opção para pacientes com neoplasia pancreática neuroendócrina. Então, Ibrahim, fica bem à vontade para você apresentar esse coisa para a gente discutir logo em seguida. Bom dia para todos. Hoje o nosso artigo científico é sobre o papel diagnóstico e intervencional da ecoendoscopia para o manejo das neoplasias neuroendócrinas pancreáticas. É um artigo novo do ano 2021. As neoplasias neuroendócrinas do pâncreas são relativamente raras, com uma incidência de 1 por 100.000 habitantes anualmente, e representam 1 a 2% da total das neoplasias pancreáticas. Eles apresentam melhor prognóstico que os adenocarcinomas pancreáticos e eles são classificados em neoplasias funcionantes e não funcionantes. Os não funcionantes são a maioria, 91% versus o 9% para os funcionantes. Os gastrinomas e encilinomas são os subtipos mais frequentes do subtipo funcionante. Menos que 10% dessas lesões são malignos, como um pico de incidência na quinta década da vida, com leve predomínio no sexo feminino. 10% deles são lesões múltiples e 5% são associados ao síndrome de neoplasia endócrina múltiple MEM1. Aqui, essa tabela demonstra a classificação da Organização Mundial de Saúde, que divide eles em categorias segundo grau 1, grau 2 e grau 3, e também a neuroendocrino tipo carcinoma. Toda essa divisão é segundo a diferenciação, a taxa mitótica e o índice KI67. O prognóstico destas lesões se relaciona principalmente com a localização primária e também segundo a classificação diagnóstico histológico precisos, bem como um estadiamento dessas lesões, prévio a qualquer tipo de intervenção. A ultrassonografia endoscópica demonstrou superioridade em comparação com os demais métodos de imagens, na sensibilidade e taxa também de detecção dessas lesões, principalmente nas lesões de menor diâmetro. E aqui vale a pena mencionar que para o tipo funcionante, 50% deles se apresentam com um diâmetro menor a 1 centímetro. Aqui demonstra a importância da ultrassonografia para detectar e para classificar estas lesões. A ultrassonografia endoscópica e a tomografia se consideram junto exames complementares para a detecção, classificação e estadiamento dessas neoplasias. Falando um pouco da técnica dessas lesões, para detectar estas lesões por ecoendoscopia, o uso normalmente é de ecoendoscópio setorial, sob sedação. É muito importante informar a localização exata dessas lesões, o diâmetro, as bordas, se são lisas ou são irregulares, a ecogenicidade, a distância destas lesões do ducto pancreático principal e a presença de dilatação do ducto pancreático e compromisso vascular. Eles normalmente são lesões hipoecoicas, bem delimitadas, redondeadas, hipervasculares e homogêneas. As señais que poderiam ser sugestivas de malignidade nessas lesões são diâmetro
maior a 2 centímetros, a presença de bordes irregulares, a heterogeneidade da lesão e a presença de dilatação do ducto pancreático principal. Aqui é um papel determinante da ultrassonografia endoscópica nas lesões menores a 2 centímetros, que são grau 1 e grau 2, sendo que estas lesões demonstraram ser possíveis a resolução completa deles com uma cirurgia conservadora. E aqui demonstra a importância da ultrassonografia informando a localização precisa em relação dessas lesões como o ducto pancreático principal, as estruturas vasculares, para conseguir um tratamento desse tipo de cirurgias. Cirurgias conservadoras, tipo enucleação ou pancreectomia média. Aqui uma imagem que demonstra o trabalho sobre um tumor neuroendócrino acompanhado com uma dilatação do ducto pancreático principal e demonstra o momento de realizar uma biópsia com agulha por ecoendoscopia. Então, as biópsias guiadas por ultrassonografia permitem a classificação mediante a taxa mitótica dessas lesões e também o índice de proliferação Ki67. A sensibilidade deste procedimento é de 80% a 90%, com uma especificidade de quase 100% e uma acurácia diagnóstica de 83% a 93%. Ela demonstra uma taxa de complicações bem baixa, de 1 a 2%. Normalmente, quando tem mais um componente cístico, que eles mostram uma maior taxa de complicações. E as complicações, infecções, hemorragias, que normalmente são leves, pancreatite e perfuração duodenal, que é rara. As agulhas que foram desenvolvidas são tipo FNA e FMB, com vantagens do tipo FMB em termos da sensibilidade e também da adequada avaliação do índice K67 para uma classificação exata dessas lesões. Também o trabalho menciona o papel da elastografia. A elastografia tem um alto valor preditivo negativo para as lesões tipo soft. A presença de uma lesão soft, ela descarta uma lesão maligna, mas tem um papel incerto ainda para diferenciar as neoplasias neuroendócrinas dos adenocarcinomas pancreáticos mediante a utilização de métodos quantitativos. O trabalho ele menciona diferentes trabalhos que foram feitos tratando de dar um ponto de corte nas escalas quantitativas de elastografia, mas ele conclui que a elastografia não substitui o exame histológico, mas pode influir na conduta clínica em caso de biópsias negativas ou não conclusivas. E também ele menciona o papel para dirigir a biópsia nas áreas de maior suspeita, guiando-se por a elastografia. O papel de Doppler e o uso de contraste. Doppler color avalia a vascularidade dos tumores pancreáticos em geral, e o uso de contraste permite avaliar o tempo, em tempo real, a microvasculatura e a perfusão do parênquima pancreático. Padrão de hipocaptação de uma lesão é preditivo de malignidade tipo adenocarcinoma em uma sensibilidade bem alta, de 92% a 96%, com uma acurácia diagnóstica de 82% a 95%. E normalmente as neoplasias neuroendócrinas se apresentam com um padrão hipercaptivo homogêneo. Um padrão heterogêneo dessas lesões é altamente sugestivo de neoplasia neuroendócrina maligna, com uma sensibilidade e especificidade bem altas. A utilização conjunta de métodos de contraste e também da biópsia demonstrou melhorar a acurácia diagnóstica também mediante dirigir a biópsia para as áreas de maior suspeita. Aqui uma também imagem do trabalho que demonstra como se comportam estas lesões com uma hipercaptação homogênea no momento de contrastar.
Aqui passamos o que seria o papel intervencional da ultrassonografia endoscópica em manejo das neoplasias neuroendócrinas. Primeiro, ele menciona o que seria a tatuagem ou a implantação de um marcador fiducial. Os pacientes com pequeñas neoplasias neuroendócrinas, como tínhamos mencionado, poderiam se beneficiar com técnicas cirúrgicas conservadoras como a enucleação e pancreatomia central, dando assim cirurgias com menor morbimortalidade. A dificuldade para esta cirurgia seria na localização dessas lesões, devido ao pequeno diâmetro, sobretudo nas lesões funcionantes, a consistência destas lesões e o método de abordagem, que normalmente é laparoscópico, em alguns casos já é com os métodos já de cirurgias mais avançadas. Então, aqui demonstra a importância da ecoendoscopia para a marcação guiada destas lesões, e aqui menciona a lesão com tintas, que tipo tatuagem, os métodos que foram mencionados, os trabalhos que foram já mencionados foram por o tipo tinta índia de Permark e a base de carbono. E também menciona os marcadores tipo fiduciais, que são mais precisos e normalmente são a base de ouro, de tipo que foram desarrollados en marcas comerciales tipo Ecotip y Bicom. Aqui, esta imagem demonstra um momento de inserção de um marcador fiducial dentro de um tumor neuroendócrino para facilitar o achado dessa lesão durante a cirurgia. Inclusive, poderia ser mediante ultrassonografia intraoperatória. Outro uso para ultrassonografia endoscópica nas neoplasias neuroendócrinas é a ablação dessas lesões com etanol guiado por ultrassonografia. É uma alternativa em pacientes sem condições operatórias ou para os que negam a cirurgia. É uma técnica viável, relativamente segura e eficiente. As complicações que foram mencionadas até o momento foram as seguintes: pancreatite, leve na maioria dos casos, hematoma pós-ablação, ulceração da parede duodenal. Para os tumores funcionantes, grau 1, a meta é o alívio normalmente sintomático, e para os não funcionantes, a meta é a ablação completa, confirmada por estudos de imagens, mostrando uma cicatriz no final das sessões, e normalmente isso poderia precisar mais que uma sessão até lograr a resolução dessas lesões. Ainda são necessárias investigações para determinar o diâmetro da agulha adequado, a volume e concentração ótima para estas ablações, e a técnica e o seguimento posterior ao tratamento. Outro uso é a ablação por radiofrequência, guiado por ultrassonografia. A ablação por radiofrequência consiste em uma corrente alternada de alta frequência que gera energia térmica, resultando em necrose do tecido, e é utilizado também em ambos tipos, tipo funcionantes e não funcionantes. O eletrodo seria insertado na lesão, atravessando o mínimo possível do pâncreas normal e evitando o ducto pancreático principal e os vasos principais, e também poderiam ser necessárias várias sessões. Ainda até o momento é um método pouco disponível, com eventos adversos descritos como dor abdominal, pancreatite aguda e estenose do ducto pancreático quando a lesão tem uma cercania perto do ducto pancreático. Demonstrou melhora sintomática imediata em pacientes com lesões funcionantes, e também precisa de maiores investigações para avaliar o perfil de seguridade a grande escala. Como conclusões, a ultrassonografia endoscópica aporta dados diagnósticos precisos para a correta avaliação pré-operatória nas neoplasias neuroendócrinas pancreáticas. A tatuagem e o uso de marcadores fiduciais para pequenas lesões facilita
o procedimento cirúrgico e evita cirurgias maiores, também poderia melhorar o tempo cirúrgico. E as opções terapêuticas guiadas por ultrassom precisam de investigações adicionais e poderiam ser uma alternativa viável em pacientes de alto risco cirúrgico. Obrigado. E nosso trabalho. O doutor não escute. Obrigado, Ibrahim, pela aula. Eu acho que é um trabalho extremamente interessante. Se trata de uma revisão para mostrar exatamente qual é que é o papel, né, da ecoendoscopia em pacientes que têm suspeita de tumores neuroendócrinos. Ele mostra tanto o papel diagnóstico quanto o papel terapêutico, que está cada vez mais se desenvolvendo e mostrando bons resultados, né, em relação ao tratamento, é óbvio, de pacientes que ou não têm condições cirúrgicas ou não querem operar, porque também tem esse problema. Cada vez mais a gente tem encontrado pacientes que não desejam ser submetidos a procedimento operatório. Ontem mesmo eu recebi a ligação de um colega, de um paciente que tem uma lesão suspeita, né, para tumor, para adenocarcinoma, para vocês terem uma ideia. Realmente ele tem um quadro clínico um pouco diverso daquilo que a gente está acostumado a ver, e o paciente se recusa a operar, ele mesmo, se ele não tiver uma biópsia. Então, isso aí cada vez mais, porque, na verdade, quando você dá informação para os pacientes começam a apresentar uma crítica, né, em relação aos procedimentos serem feitos sem a possibilidade de um diagnóstico. E aquilo que eu sempre disse, né, a gente tem aqui um cirurgião que eu sempre falei que é muito melhor você operar com diagnóstico de certeza, ou fazer uma quimioterapia neoadjuvante, ou fazer qualquer tipo de tratamento quando você tem um diagnóstico de certeza. Para um método como esse, né, que até nesse trabalho estão dizendo que a taxa de complicações está em torno de 1 a 2%, mas por exemplo, eu tenho certeza que a minha taxa de complicações fica abaixo disso quando se trata de tumores sólidos, né? Quando se trata de tumores císticos, aí sim, essa porcentagem aumenta um pouquinho. Então, eu queria ouvir aqui, né? Nós temos aqui os nossos debatedores do dia a dia, o doutor Otávio, doutor Humberto, a doutora Jerusa também, que tem bastante experiência, o doutor Marcos, Raquel. Queria ouvir de vocês o que vocês têm, se vocês têm alguma experiência com isso, se vocês já acompanharam algum paciente assim. E nunca esquecer também, né, que uma conduta que está sendo cada vez mais discutida é o seguinte: os tumores neuroendócrinos pancreáticos, eles têm um prognóstico muito bom e uma evolução muito lenta. Então, cada vez mais está se questionando por que operar esses pacientes e por que não ficar no segmento a longo prazo, que é a técnica chamada watch and wait, né? Então, por que não fazer isso? Então, baseado nisso, acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho a respeito disso para a gente conseguir montar um raciocínio clínico para esses pacientes. Eu deixo aberto agora para vocês. Quem quiser falando, por favor, fique bem à vontade. Eu gostaria apenas que os comentários fossem rápidos, bem sucintos, né, e objetivos, para que a gente dê a oportunidade para que todo mundo consiga falar. Bom dia, Celso. Bom dia, Humberto. Tudo bom? Bom Tudo dia bem? a todos. Cadê você? Aí, vamos lá. Bom dia a todos. Celso, diante dessas lesões que são pequenas, né, você defende o uso da agulha de que calibre? 20 e 22? Não é na biópsia? Olha, só se a lesão for bem menor do que 1 centímetro, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de pegar pela ecoendoscopia um tumor neuroendócrino. Também peguei um caso só, de meio centímetro. Então, nesse caso, por exemplo, você pode puncionar com uma agulha de 25 gauges, entendeu? Que realmente uma agulha core vai ser muito difícil mesmo você fazer o diagnóstico. Mas felizmente, quer dizer, não sei se felizmente para a agulha, não felizmente para o paciente.
né, a gente identifica muito raramente lesões neuroendócrinas menores do que 1 centímetro, né? Mas a gente identifica. E quando ela tem acima de 1 centímetro, né? Porque você tem aquela zona cega de meio até 1 centímetro, que eu também usaria agulha de 25 gauges, tá? Aí você pode usar agulha a Procor sem problema, ou qualquer outra agulha de Cor sem maiores problemas. Agora, eu sempre usaria a Cor. Se eu fosse usar uma de 25 gauges, não usaria FNA. Aí eu partiria para outro tipo de agulha, porque a gente sabe que no mercado existem agulhas Cor, né? Com calibre menor. Exato. 22 e 25, acho que tem até de 25 gauges. Então assim, até 2 centímetros, quer dizer, de 1 a 2 centímetros você usaria 22. Sim, não, a de 20 mesmo. A de 20. A 20. Sim. Abaixo de 1 centímetro, que aí é bem difícil, eu usaria a 25. Ficaria bem confortável para usar de 25. Essa é a minha. E acima de 1, você já partiria para de 20? Já parto para agulha Cor mesmo, que consiga bastante tecido. Porque exatamente é isso aí ó, que nós estamos vendo nesse diapositivo, né? Uma coisa importante, até tem um trabalho, não sei se você lembra da doutora Figueiredo, que ficou ela é daí do Rio de Janeiro, depois, infelizmente, nós a perdemos, né, por causa de uma doença grave, mas ela publicou um trabalho muito interessante, logo depois do meu trabalho, que eu publiquei com a punção por agulha fina nos tumores neuroendócrinos, e é exatamente isso, né? A sensibilidade ela é muito alta, varia de 80% a 90%, e uma acurácia também muito elevada. Além disso, praticamente em 80% dos pacientes você consegue determinar o KI67. E esse KI67, ele bate com o procedimento operatório na maioria absoluta dos casos. Então, isso é que é mais interessante e que é mais alentador para a gente, né? Continuar fazendo as biópsias ecoguiadas. E foi muito interessante porque no curso de sábado, não sei se alguém assistiu o curso de sábado, mas no curso de sábado teve esse tipo de discussão. E realmente esse tipo de discussão em relação à biópsia ou não. E a biópsia tem que ser feita, gente. Acho que a biópsia não tem por que não ser feita. Não cabe mais, né, uma ferramenta como a ecoendoscopia, nós operarmos um paciente de pâncreas sem o diagnóstico. É isso que eu penso. E até mesmo no sábado foi discutido uma lesão que muitos colegas preferiam esperar, né? Acompanhar e esperar. E acompanhar e esperar com o diagnóstico para o paciente é muito melhor para ele do que ficar na suspeita, né? Tá bom. Exatamente. Alguém mais? Rodrigo, quero saber sua opinião. Marcos, vamos lá. Bom dia a todos novamente, né? Hoje é o Dia do Amigo, né? Eu participo de um grupo aí de turma aí da minha faculdade, que é o dia, né? Hoje é Dia do Amigo. Sem dúvida nenhuma, essa é a ecoendoscopia, mais uma vez, mostra... Está cortando, viu, Marcos? Seu som está cortando. Melhorou? Acho que sim. Vamos lá. Mais uma vez, essa é uma afecção. Acho que é um problema de internet, viu, Marcão? Acho que é um problema de internet. Está cortando direto. Melhora e corta, melhora e corta. Melhorou agora? Vai lá, continua falando, vamos ver. Então, em particular, pela possibilidade de fazer a biópsia, né? Hoje, cada vez mais, a gente fica convencido de que lesão no pâncreas, e é aquela lesão que existe uma possibilidade, tem que ter biópsia. Tem que ter biópsia. Não tenho mais, assim, dúvidas sobre isso, né? Porque pode ser neuroendócrino, pode ser pancreatite autoimune, né? E pode ser um baço acessório. O que é interessante, assim, eu acredito que no futuro
breve, que já está acontecendo em alguns casos, é você tratar o neuroendócrino, né, através da ecoendoscopia, em particular naqueles casos de idade avançada, comorbidades importantes, né? Então, mostrando mais uma vez a necessidade e a importância da ecoendoscopia. Mas cada vez mais a gente fica convencido com isso, Celso, que a biópsia é fundamental e é o grande diferencial da ecoendoscopia em relação a tomo, em relação à ressonância. Perfeito. Raquel, você quer fazer algum comentário? Eu sou. Acho que a Raquel. Ô, Rodrigo, pode falar. Não, doutora Raquel, acho que ela. Raquel? Bom dia a todos. Bom dia, Raquel, tudo bem? Gostei muito da revisão, tocou pontos bacanas aí para a gente relembrar. E o meu comentário é só contar um caso para ver como é indolente, como é lenta a evolução, e nós acompanhamos paciente por anos. Nós estamos acompanhando agora um jovem de 19 anos que teve um diagnóstico endócrino em pâncreas aos 6 anos de idade, foi submetido à pancreatectomia parcial, ficou com a cauda, e 2 anos depois apareceu metástase hepática, foi submetido a um transplante hepático. Desenvolveu, apareceu metástase pulmonar, e é o que ele está agora conosco para acompanhar a insuficiência exócrina dele. Ele está bem, mas está com metástase pulmonar lá. Então, 10 anos de evolução. Registrar um caso aí difícil, triste até de contar. Muito obrigado, Raquel. É exatamente isso. A gente já teve a oportunidade também de acompanhar paciente jovem, né, com tumor neuroendócrino, e realmente fica bem difícil mesmo, porque eles têm uma evolução indolente e muito arrastada, né? Eu sempre conto também um caso de um paciente que ele era da AMAN, para vocês terem uma ideia, e a gente começou com 19 anos e hoje ele está com mais de 30 anos, e ele virou até médico. Ele virou até médico, oncologista, e hoje ele se dedica aos tumores neuroendócrinos. E ele teve todas as complicações possíveis e imagináveis. Então ele sempre diz, né, ele sempre fala para mim que ele virou médico justamente para poder ajudar em relação os pacientes em relação aos tumores neuroendócrinos. Mas realmente é isso mesmo que a gente vê. Rodrigo? Bom dia, pessoal. Eu só queria fazer algumas observações. Primeiro, realmente o papel da biópsia, cada vez mais eu estou convencido disso. Já vi pessoas que falaram, não, esse caso aqui não precisa de biópsia, não precisa de biópsia, e operar sarcoidose, operar doença mieloproliferativa, quer dizer, neoplasia hematológica. Então, eu vou só aproveitar e citar um caso meu também, um paciente do Uruguai agora, que pediu para a gente ver tumor de corpo de pâncreas, invadindo esplênica, com trombose de esplênica, invadindo a face lateral da veia porta, invadindo o plexo celíaco, circunferencialmente em artéria hepática, aparecendo uma lesão extremamente infiltrativa. Ontem até pedi a opinião do Fila. Biopsiaram o neuroendócrino. E se você pegasse única e exclusivamente o aspecto de imagem, era um adenocarcinoma, né? Um tumor infiltrativo. Fizeram uma biópsia com KI67 de 10%, um grau 2. Até estava discutindo com o Fila, comportamento biológico parece ser muito mais com adenocarcinoma em si do que um ductal, ou o Fila até deu a opinião de que poderia ser um acinar. Mas na biópsia mostrou um diagnóstico diferente e isso vai provavelmente modificar nossa conduta. A outra coisa, em relação ao que foi brevemente abordado sobre a terapia desses pacientes, eu acho que ninguém sabe muito bem ao certo ainda.
Então, assim, você pode optar por uma conduta cirúrgica para todos os casos, né? A maioria dos serviços, a maioria dos trabalhos defende isso. Então, mesmo lesões pequenas, ir para abordagem cirúrgica. Mas existem diversos trabalhos falando que em lesões pequenas, menores do que 1 centímetro, poderia se adotar a conduta de observação desses pacientes. Mas, por um lado, até frente a casos que eu vi, é aquilo, apesar de ser uma neoplasia indolente, esses pacientes acabam progredindo, né? Então, eu confesso para vocês que tem épocas na minha vida que eu estou tendendo no sentido das lesões bem pequenas, biopsiadas, grau 1, grau 2, observar um pouco esses pacientes, mas a gente sabe casos desses que depois evoluem para metástases hepáticas, evoluem para outras metástases à distância, e apesar de ser uma neoplasia indolente, uma hora que o doente vira metastático, a gente acha que ela tem um comportamento bom comparado com o adenocarcinoma, né? E quando a gente fala, em 10 anos, 20 anos de sobrevida para o adenocarcinoma num caso avançado com doença sistêmica, isso seria impensável, mas são só 10 anos ou 20 anos, né? Por outro lado, né, se você tiver um doente jovem. E uma outra coisa que eu queria comentar para vocês, e é o que recentemente, Celso, você fez isso num paciente, quer dizer, biopsiou e já alcoolizou plexo celíaco, né? E eu tô aguardando a época que vocês vão vir aqui, a gente vai vir aqui discutir os casos que vocês radioablaram, fizeram eletroporação, agora se faz eletroporação para adenocarcinoma de pâncreas. Então, assim, espero que chegue a tecnologia robótica e que daqui a pouco a gente esteja discutindo com vocês os casos que vocês trataram de alguma forma com energia. E acho que isso vai ser bem bacana, um auxílio muito grande para a gente nos casos de neoplasia de pâncreas. Eu também acho que o caminho é por aí. Eu acho que nós vamos ir para esse caminho. Eu não tenho muita dúvida. Eu queria saber o que a Jerusa acha, o Otávio. Fiquem bem à vontade. Acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo para a gente discutir. Eu acho que esse é um assunto extremamente interessante e que faz parte mesmo, né? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Jerusa. Eu concordo com o senhor, com o Marcos, e que acho que as biópsias não têm mais espaço para discussão, né? Até porque a gente tem realmente os diagnósticos bem diferentes em cada biópsia. Alguns diagnósticos feitos por radiologias e diagnósticos feitos diferentes por ecoendoscopias. Até para operar ou não operar, né? Mesmo em lesões pequenas, a gente tem tido surpresas como sobreposição de doenças, como o neuroendócrino com adenocarcinoma, o MAEC, ou mesmo lesões que já têm diagnóstico sendo acompanhadas como baços acessórios, e na biópsia a gente faz o diagnóstico de neuroendócrino. Então, acho que as biópsias não têm mais essa discussão. Na verdade, é isso que o Rodrigo está falando. Eu acho que a nossa evolução agora é realmente para a terapêutica e ajudar nesse acompanhamento cada vez mais da precisão de que esse paciente, da segurança de que esse paciente possa ser acompanhado, né, cada vez com biópsias mais precisas, com espécies mais precisas para o patologista para poder dar esse diagnóstico preciso para acompanhamento ou mesmo para terapêutica. Eu realmente tinha uma pergunta que eu nunca fiz nenhuma terapêutica com neuroendócrino e queria saber realmente era a sua, e nem marcar, né? É a sua experiência, o que é que isso tem, e se isso realmente tem uma ajuda grande para os cirurgiões, o Rodrigo, para poder falar isso para a gente nesse momento, se realmente teria alguma ajuda grande para poder fazer a gente ter essa rotina de marcar os pacientes com lesões pequenas. Boa sua pergunta, viu, Jerusa? É o seguinte, em relação... Hoje eu posso discutir um pouco com tranquilidade o manejo, né, dos tumores neuroendócrinos em relação ao segmento prolongado. Eu acompanho no meu consultório, acho que 8 ou 9 pacientes, dentre os quais 4 são médicos,
né? Então, o médico ficou bem mais fácil você explicar, por isso que eu angariei uma boa parcela deles, que tem lesões neuroendócrinas, que eu fiz o diagnóstico. Inclusive, até acabei de lembrar agora que eu apresentei um deles até no HPB do Rio de Janeiro, em 2019, em Paraty, e eu estava lembrando aqui deles, né, desse paciente. Então, em relação à técnica terapêutica, eu acho que o futuro vai ser a radiofrequência. Eu acho que a radiofrequência é uma técnica. Tem duas técnicas que, para mim, no pâncreas vão evoluir. Primeiro, a radiofrequência, tanto para o adenocarcinoma inoperável do pâncreas, como para os tumores neuroendócrinos, principalmente nos pacientes que recusam o procedimento operatório. Tá? Eu acho que a radiofrequência é muito boa. Em relação à alcoolização, eu tive a oportunidade de fazer a alcoolização em um só paciente, mas que eu perdi o segmento, que foi no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Nós fizemos, porque o paciente não queria operar de jeito nenhum, e era uma lesão que se encontrava no corpo do pâncreas e muito fácil, a gente alcoolizou. Não tivemos complicações no pós-terapêutico, né? Mas esse paciente, infelizmente, a gente perdeu o segmento. Eu não sei se ele se mudou de lá da região de Ribeirão Preto, ou também não sei se eu não o peguei mais nos dias que eu ia lá, mas ele realmente sumiu da nossa avaliação, né? Então, acho que realmente, na minha cabeça, é isso que vai progredir. E, além de tudo, para os cânceres de pâncreas, principalmente os da cabeça do pâncreas, ou que nem aquele que a gente fez agora, né, Rodrigo, extremamente avançado, que eu fiz inclusive a neurólise, é a injeção de substâncias no interior do tumor. Eu acho que as quimioterapias locais vão começar. Eu já vi alguns trabalhos, alguns ensaios, eu acho que elas vão começar a evoluir. Por isso que eu acho que vocês devem se preparar para isso. Eu acho que esse vai ser um futuro muito promissor em relação à ecoendoscopia, viu, Jerusalém? Celso, Oi. eu queria fazer uma pergunta para o Surjan. Claro, fique à vontade. Então, olha só, diante do diagnóstico já de um tumor neuroendócrino, né? A gente está falando de tratamento paliativo ou tratamento definitivo por ecoendoscopia, que ainda vão ser validados, tá certo? Ou já são validados, mas talvez precisem de uma experiência de um número maior de pacientes. Diante das técnicas cirúrgicas, isso que eu queria que o Surjan falasse, da cirurgia robótica, que quando a gente fala para a família, ou até mesmo para um grupo de médicos, a gente sempre fala em cirurgia do pâncreas com certo receio, né? Vamos dizer assim, pelas comorbidades, pela extensão da cirurgia que pode haver. Queria perguntar para o Surjan se, nos casos de tumores neuroendócrinos, de lesões pequenas, já está estabelecida a enucleação, ou outros métodos cirúrgicos menos agressivos, vamos dizer assim, mais conservadores do parênquima pancreático. Quer dizer, muda muito em relação a um adenocarcinoma de 2 centímetros. Em relação a IPMN, eu sei que muda, que IPMN é até difícil precisar a margem cirúrgica. Então, eu queria que ele comentasse essa questão para a gente ter assim, mais tranquilidade, inclusive, de indicar cirurgia nesses pacientes. Eu concordo com o que ele falou, que esperar e acompanhar, acho que é um tanto temerário em termos de que alguns pacientes podem ter uma sobrevida grande se operados de início, né? Perfeito. Rodrigo? Oi, bom dia, Humberto. Vou te responder com um relato. Então, 1 mês atrás, entrei uma paciente nos exames de imagem, parecia que era um neuroendócrino de corpo de pâncreas na borda inferior,
nos exames de imagem parecia que a lesão estava muito, muito colada no Wirsum. A gente internou para uma pancreatectomia corpo caudal, porque apesar de ser de corpo, né, era mais em direção à cauda, ela ia perder muito pouco parênquima pancreático. Então a gente a princípio entrou para uma pancreatectomia corpo caudal com preservação esplênica. No intraoperatório, a gente fez uma combinação de injeção de vergindocianina intravenosa com ultrassonografia intraoperatória. E não sei se vocês sabem, no robô, a gente consegue fazer um picture-in-picture do ultrassom com a imagem da cirurgia. Então, você coloca a imagem cirúrgica em cima, na própria tela do robô, no workstation do robô, e embaixo o ultrassom. E a gente acabou achando um plano ali de mais uma distância da lesão para o Wirsum de uns 2, 3 milímetros. A gente enucleou a lesão, o paciente foi embora no dia seguinte, ficou o mesmo tempo internado do que uma colecisté. A cirurgia levou 2 horas. Então, assim, para os neuroendócrinos, a gente pode fazer ressecções conservadoras. Eu acho que quando você fala num neuroendócrino que está biopsiado, não se trata de um carcinoma neuroendócrino, a primeira coisa que vem para a nossa cabeça são realmente cirurgias poupadoras de parênquima. Desde as enucleações como essa que eu te falei, que o doente opera num dia, vai embora no outro, porte cirúrgico um pouco maior do que uma colecisté, só que sai com dreno, tá? Até as uncinectomias. Então, assim, a gente sempre vai pensar na preservação de parênquima. E nesses casos, você está autorizado a fazer esse tipo de ressecção, porque não seria necessário em si uma amostragem linfonodal, nem uma linfadenectomia, que são duas coisas diferentes. Né? A linfadenectomia de simplesmente amostragem linfonodal. Girusa, com relação ao que você comentou, eu estou tentando lembrar, eu acho que teve uns 2 ou 3 casos na minha vida que realmente a gente suou para achar uma lesão de pâncreas, tá? Mas suou e assim, aí o que você acaba fazendo é tentando somar o que você vê no intraoperatório com ultrassonografia intraoperatória, com a ressonância, com a eco, para guiar a sua cirurgia. Então, assim, teve umas 2 ou 3 vezes que eu confesso que a gente teve uma certa emoção depois de tirar a peça, cortar a peça e ver se o tumor estava lá dentro ou não. O exemplo que o Celso falou, putz, se você falasse para mim assim, 5 milímetros, a gente começa a arrepiar um pouco os cabelos para pensar em achar isso daí. Mas entenda, quando a gente entra na cirurgia, a gente vai sempre comparar a ressonância com a eco, com achado intraoperatório, mais a ultrassonografia intraoperatória. Quer dizer, a gente vai ter 4 parâmetros para tentar identificar a lesão. Eu nunca trabalhei nem para fígado, nem para linfonodo retroperitoneal, nem para lesões pancreáticas com demarcação pré-operatória. A única coisa com que eu já trabalhei com demarcação pré-operatória foram para as ressecções de cólon, com tatuagem da lesão. Não sou contra, acho legal. Lembrem-se que quando vocês biopsiam uma lesão, vocês de certa forma já marcam ela um pouquinho para a gente, porque vai ter uma zona que você vai ver um pouco de aderência. Mas, assim, se vocês falassem para mim, pô, a gente achou um neuroendócrino de 5 milímetros, de um neuroendócrino pequeno, esse paciente pode ser encaminhado para a cirurgia, não vejo nada contra marcar lesão para a gente, bem que pelo contrário, agradeço. A outra tentativa que a gente poderia pensar um dia, e a gente está discutindo isso, né? Em algum momento vocês começarem a marcar algumas lesões para a gente com verde de indocianina, para utilizar a tecnologia de fluorescência robótica e a própria tinta para encontrar no intraoperatório. Mas, assim, de maneira geral, a gente acaba se virando, assim, comparando todos os exames. Perfeito. Bom, gente, esse tema é um tema extremamente apaixonante, mas a gente vai passar agora para o caso clínico. Acho que quem vai apresentar o caso clínico é o Alex, né? Alex, Isso. fica à vontade. Compartilhar aqui.
Bom dia, dando seguimento então à nossa reunião, vou fazer a apresentação de um caso clínico que foi feito o exame por nós em nosso serviço, na ocasião um caso interessante, realizado até 2 vezes a ecoendoscopia, como a gente vai poder ver adiante aqui. Paciente ORLD, tá? De 70 anos, sexo feminino, era uma paciente que em 2019 fez uma colonoscopia. Nessa colonoscopia, ela tinha uma lesão substenosante em sigmoide, biopsiaram, veio um adenocarcinoma. Tá? Já de imediato, sem muita espera, ela já partiu para a cirurgia, foi indicada a cirurgia. E após a cirurgia foram fazer os exames de estadiamento. Tá? A cirurgia, ela, na ocasião, quando veio fazer o exame com a gente, trouxe o AP, era uma peça com adenocarcinoma, com margens livres, teoricamente uma cirurgia curativa. Nesses exames de estadiamento, inicialmente uma TC de tórax e abdômen, foi identificado algumas alterações no pâncreas, mas não tinha alguma lesão descrita por si só. Foi feito então um segmento ambulatorial de controle do adenocarcinoma de cólon, bem como as lesões do pâncreas, e desde então ela vem sem queixas. Uma paciente hipertensa e dislipidêmica, não fumava, tem de antecedentes essa cirurgia que eu mencionei, além da correção de varizes, de membros inferiores, antecedentes familiar, ela não se recorda de nada digno de nota, e era uma paciente bem nutrida, com bom status de performance, não tinha nenhuma alteração no exame físico segmentar. Os exames complementares realizados, aqui eu coloquei em ordem evolutiva, o que ela dispunha e o que ela realizou. Tá? Então, inicialmente uma TC de abdômen tórax de abril de 2019, qual ela não tinha resultado, foi aí que ela disse que tinha algumas alterações no pâncreas, na sequência pediram uma ecoendoscopia, foi feita por nós em abril de 2019, a gente vai ver adiante. Sequencialmente, então, uma TC de abdômen em fevereiro de 2020, depois uma TC de abdômen em fevereiro de 2021, aí então um laboratório com CSA 199 em maio de 2021, a ressonância em maio também, e então uma nova ecoendoscopia em julho deste ano. Aqui, então, após os achados inespecíficos no pâncreas, foi feita a ecoendoscopia, identificada essa lesão aqui na transição da cabeça para o corpo, medindo 15 por 14 milímetros. Ela é pouco vascularizada ao Doppler, parahipoicaica, limites precisos, onde a gente poderia ver o íntimo contato, a invasão já na iminência ali da veia esplênica, certo? Partiu-se, então, a suspeita forte de neoplasia, Não sabíamos se poderia ser metástase do adenocarcinoma de cólon ou primário de pâncreas, Foi feita, então, a biópsia com a Procor de 20 Gauge e enviado o material para análise, conforme a gente faz nos casos aqui do nosso serviço. Na ocasião, o resultado do anátomo patológico dessa paciente veio inespecífico, quer dizer, negativo para células neoplásicas no material, havia fibrose. Era tido como um nódulo cicatricial, as imagens foram cedidas pelo Dr. Fila, agradeço, lá em abril de 2019, ele resgatou essas imagens. Só que o fato interessante desse caso, mencionado até pelo Dr. Celso, foi que era muito sugestiva a imagem, enfim, o indicado seria repetir esse exame, mas não foi feito pela paciente, ela não veio com segmento com a gente, ela retornou ao cirurgião que a acompanha, que então resolveu fazer tomografias de controle. Então, aí uma tomografia de abdômen, a primeira feita foi em fevereiro de 2020. Aqui, enquanto passa o vídeo, a gente vai ver que na topografia do pâncreas, na região da transição da cabeça para o corpo, realmente tem uma área mal definida, medindo aí, ele colocou como 2,4 essa volta área. Mais um pouquinho, volta mais um pouquinho, mais. Bem, aqui, Aí, olha só, aqui. gente. Não, Deixa volta pausar um aqui, pouquinho. Aí. Ó, vocês estão vendo? Não, volta um pouquinho. Peraí, que eu vou colocar em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vocês estão vendo uma área, hipodensa, irregular, de grandes proporções. Vocês estão vendo que aí essa área já é de grandes proporções, totalmente diferente daquilo que a gente viu na ecoendoscopia, Porque a imagem da ecoendoscopia, inclusive eu naquela ocasião, pelo fato do paciente ter história pregressa de câncer, de cólon, logo em seguida desenvolver um nódulo no pâncreas, eu imaginei que pudesse tratar de 2 diagnósticos. Primeiro, metástase de câncer de cólon para o pâncreas, que eu já tive a oportunidade de ver, inclusive de diagnosticar junto com o Filadélfia.
ou um adenocarcinoma primário do pâncreas, né? O que chamaria bastante atenção, ou seja, o paciente ter 2 tumores, né? Um de cólon e logo em seguida um de pâncreas, né? Então isso me chamou bastante atenção. Mas é aquilo que eu digo, né? A gente não acompanha, né? Eu, por exemplo, eu mesmo não era meu paciente, não acompanhei esse paciente, e esse paciente veio com o diagnóstico de uma cicatriz, mas fiquei realmente em dúvida, né? E logo em seguida entrou a pandemia, né? Logo em Isso. seguida, né? Entrou a pandemia. Celso, Então aqui vocês vão ver. Oi, pode falar. me permita interromper, e isso eu estou perguntando uma opinião mesmo. Não é nada além disso, que você tem uma experiência imensa com isso. Exatamente nesse corte, olhando exatamente essa lesão, parece um adenocarcinoma para você? Então, não parece. Mas parece uma lesão maligna. É engraçado. Quando eu olho essa lesão, agora, veja bem, hein, eu estou falando aqui, gente, eu não conhecia essas imagens da tomografia, tá? Mas você vê que é uma lesão grande que acomete única e exclusivamente a glândula pancreática. Ela não passa, né? Parece que ela não ultrapassa os limites da glândula, né? Mas a gente vê um nódulo, né? Um nódulo irregular, que não está muito bem definido, parece que tem até uma dilataçãozinha do ducto pancreático principal a montante, quando a gente vê a continuação, mas é assim, é muito engraçado isso. Eu vou ser bem sincero, olhando essa imagem, ela me parece maligna, mas ela não me parece um adenocarcinoma, porque o adenocarcinoma, ele é totalmente irregular. Você não vê ele seguir o contorno da glândula que nem isso aí. Eu não sei se você está de acordo comigo. Não sei se você tem uma visão diferente. Coloca a mãozinha em cima da artéria mesentérica, por favor. Aqui, né? Aí. Eu estou no celular, mas eu consigo ampliar a imagem. Reparem que entre a lesão, o pâncreas, né, como você bem falou, tem um espaço. Tem uma faixa preta, né? Exato. Essa faixa preta é gordura, né? Exato. Exatamente. Eu acho que Ou seja, parece que não tem invasão, né? Então, assim, eu tenho a mesma sensação que você, né? É uma lesão que não tem um comportamento tão infiltrativo em si, né? Um pouco diferente a carinha dela, né? Agora, a lesão é feia. Vamos falar a verdade. A lesão é feia. Não é bonita. A lesão é realmente feia. É pena que a gente não tem um radiologista aqui que poderia nos ensinar muito mais, né? Com certeza iria nos ensinar muito mais. Mas, inclusive, acho que até ele iria aprender, porque a gente não vê isso frequentemente nos adenocarcinomas, né, Rodrigo? Não vê isso. Sim, mas pode continuar. Bom, dando sequência, é só uma questão interessante também, professor. Quando ela apareceu no serviço para a gente fazer a nova eco, né, que eu vou chegar nela em 2021, ela não trouxe esse exame. Era uma paciente um pouco desorientada, assim, com relação ao que ela tinha realmente de doença, sabe? E essa foi no resgatando a história dela, assim, perguntando realmente que eu consegui no sistema essa daqui, que inclusive ela perdeu o segmento justamente por causa da pandemia, quer dizer, pelo que eu entendi, essa tomografia foi vista, se foi vista, porque ela não soube dizer exatamente, lá no começo de 2021, onde um cirurgião, teoricamente considerando que ele viu aquela tomografia, ela não soube dizer se ele viu ou não viu, porque ela não tinha até então com ela tinha um resultado só do de 2021. Ela tinha, foi pedido novamente, né? Quer dizer, pediram novamente, ela só tinha aquela primeira lá. E nessa outra aqui, ela pediu para fazer sem contraste, porque disse que tinha reação, enfim, e no setor fez então sem contraste venoso, o que prejudicou um pouco a avaliação, né? E havia então mantido algumas alterações. Aí você já vem que esse daí foi feito quanto tempo depois da? Esse foi 1 ano depois daquela que a gente acabou de ver. Aí você já vem uma massa. Volta um pouquinho, pode voltar um pouquinho, está mais para baixo. Então é mais. Aí. Não, deixa eu correr um pouquinho e para. Eu não consegui identificar aqui. Aí dá para você mostrar bem, ó, tá vendo? Ó, aí tem, aqui, não é? Tem lesão, exato. Toda essa área de lesão ali. E vai até ali a câmara gástrica. Se você olhar ali, vai até a câmara gástrica, um pouquinho mais para cima, à sua direita,
À sua direita um pouquinho, Aqui? um pouquinho. Não, não, aí não, aí já estômago. Aqui, então. isso, aí, ó, aí, ó. Sem o contraste ele não delimitou bem, né, a lesão, para a gente ver os vasos aqui. E, inclusive no laudo a impressão do radiologista foi que não tinha alteração significativa ao estudo de 4, né? Quer dizer, ele disse que mantém a lesão, enfim, não viu nada de diferente. Beleza. Bom, Pode ir. dando sequência, aí então nós resolvemos fazer um laboratorial, né? Foi colhido o CEA, deu 8,3, discretamente aumentado, e o CA19 de 53,5 também. O paciente com hemograma normal, não tinha anemia, nenhuma outra alteração nos exames laboratoriais. Fez então, solicitado pelo médico que eu acompanhava, a ressonância. Aqui eu coloquei a fase T1, doutor, mas como realmente na ressonância eu não consigo visualizar direito, então eu coloquei as análises aqui do próprio laudo. Foi feito com contraste, gadoline, comparado com o estudo de tomografia do 4 do 2, né, salientando a diferença entre os métodos. Aqui ele já fala que houve um aumento da lesão expansiva, aquela infiltrativa, né, na transição, aquela lesão lá, a medida de 2,4 por 2,2, sendo anterior 2,4, 1,6. Tinha uma interrupção, como ele falava no outro exame, a interrupção abrupta do ducto pancreático e também o envolvimento vascular nesse estudo, né? Contato com a artéria mesentérica inferior e a junção espleno-mesentérica. Na sequência, Alex, então... Oi, pois não. Desculpa interromper. Pode falar. Clinicamente, como é que essa paciente estava? Essa paciente estava... Tinha entrado em estado de desnutrição? Não, o estado de performance dela muito bom, doutor. Ela não tinha emagrecimento, era uma paciente magra, mas não era consumida, não tinha uma... Não tinha ECOG 5, né? Boa demais, né? Isso, exatamente. Na sequência, então, a gente repetiu a ecoendoscopia, chegou para a gente novamente, agora em maio de 2021. Agora, olha a imagem da ecoendoscopia, gente. A lesão já invadindo a porta ali na sua confluência, né? Olha o tamanho da lesão. Ó. Já promovendo invasão, interrompendo o ducto pancreático principal e realizada novamente a punção, né, com a Procord. Você vê que, não sei se vocês estão vendo aí, quem faz ecoendoscopia, esse aspecto não parece ser de um adenocarcinoma ductal de pâncreas. É uma lesão maligna, com certeza, mas vocês viram como ela respeitou a estrutura vascular lá mais numa das porções que a gente examinou? Ela respeitou muito. Olha aí. Vocês viram? Ela só está comprimindo, ela não está invadindo. Isso você não vê no adenocarcinoma de pâncreas ductal. O adenocarcinoma de pâncreas ductal, ele invade as entranhas, né? Ele corrói, ele realmente destrói as estruturas adjacentes. Isso a gente não viu aí nessa lesão. A gente viu uma lesão grande que cresceu muito lentamente, né? Como a gente pode ver. Tem mais imagem aí, Alex? Não, esse aqui eu coloquei esse vídeo e o da punção apenas. Perfeito, tá bom. Tá? E aí, a sequência, o anátomo, a gente tem aqui, se o doutor Fila quiser comentar, veio como adenocarcinoma, mas está aguardando a imunistoquímica para a gente saber se é realmente primário ou metastático de cólon. Mas eu quero ouvir a opinião do Fila, eu quero saber o que ele pensa. Eu acho que é importante a gente ter esse feedback do patologista. Então, novamente, é um material pobre, não é rico em celularidade, em estruturas. Eu consegui encontrar esse arranjo esboçando glândula, assim, dá para ver uma variação enorme de volume e forma nuclear com nucleolo, né? Fiquei muito em dúvida se tem uma boarding escova numa das áreas. Quer dizer, então, com essa arquitetura, eu não consigo, eu vejo um adenocarcinoma, mas não consigo dizer que tipo é. Então, a tentativa de pedir imuno aí para ver qual é a citoqueratina envolvida, se tem alguma mucina, né? Então, tentar identificar. Comparando com a biópsia anterior, o que tem é dificuldade, assim, material escasso nas duas, quer dizer, alguma coisa acontece aí que a obtenção de material é complicada. Se eu não me engano, eu tinha perguntado se ela havia feito quimioterapia. Não fez, senhor.
Teoricamente, a Então, cirurgia foi às vezes, curativa a e não fez tudo. quimioterapia ela produz umas massas muito irregulares que simulam tumor e é só uma organização de uma necrose liquefativa, né? Enfim, mas quer dizer, aqui eu tenho um adenocarcinoma, na outra não consegui evidenciar adenocarcinoma, em 2019, né? Mas, novamente, a área é restrita, viu? O material é bem limitado. Eu acho que uma das lições que a gente tem que aprender, inclusive eu mesmo, né, em relação a um paciente como esse, é o seguinte, ó. A imagem era sugestiva de uma neoplasia maligna. A primeira imagem, estou dizendo da ecoendoscopia. Aí, a biópsia veio cicatricial. Nesse caso, você tem que ligar para o cirurgião, tem que conversar com ele e pedir para fazer novamente a ecoendoscopia. Você não pode deixar de participar ativamente como endoscopista deste paciente. Porque olha o que aconteceu com essa doente, né? Não fez uma rebiópsia no momento que devia fazer, então a gente tem que fazer uma rebiópsia em 10, 15 dias, não mais do que isso. Se vier negativo novamente, tentar fazer uma rebiópsia em 10, 15 dias. E se não vier, o Surjan está aí, me corrige, tem que pedir para o cirurgião operar essa doente. Essa paciente tem que ser operada. Porque, veja bem, infelizmente, a gente tem que, pelo menos, tentar dar uma chance de sobrevivência para essa paciente, né? Agora ela está com uma massa muito grande, muito maior do que aquela identificada até pela ressonância ou pela tomografia, né? Pela ecoendoscopia ela é bem maior. E infelizmente, né? Se, por exemplo, for metástase de colo, a gente tem certeza que os oncologistas vão fazer o quê? Vão fazer um tratamento quimioterápico para essa paciente, né? Realmente, eu acho que a chance de cirurgia dessa paciente se esvaiu, né? Primeiro, por causa da pandemia e segundo, primeiro, por causa que ela não foi biopsiada outra vez, né? Isso tem que ficar claro, nós temos que fazer a nossa meia-culpa e também o problema da pandemia, né? Que fez com que ela não procurasse o hospital, né? Os familiares e tudo, e aí evoluiu isso daí. Então, eu acho que esse é um caso que a gente tem que aprender mesmo, né? Que não pode deixar, a gente tem que falar, tem que refazer mesmo a biópsia, isso é fundamental. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que esse é o grande recado do caso, Celso. Eu também. Se a gente voltar lá para os primórdios da década de 80, quando se começou a chegar diagnóstico de neoprecoce estômago e cólon, né? Se a biópsia era negativa, mas o endoscopista tinha todas as evidências de que fosse tumor, essa era a conduta, assim, defendida pela escola japonesa. Então, se você imagina que você está frente a uma neoplasia, você não pode desistir de obter Da material biópsia. para isso. Então, acho que essa acho que é a grande lição aí. Esse é o grande recado. É isso mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente está frente a uma lesão por ecoendoscopia, nós não podemos desistir de obter fragmentos de biópsia para que o patologista consiga fazer o diagnóstico. Esse o recado desse paciente. E aí foi agravado mais ainda por causa da pandemia, né? Por favor, gostaria de ouvir os comentários aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Fila. Eu queria fazer uma pergunta para o Fila. Baseado também no comentário mestre dos magos do Humberto, né? Então, assim, a pergunta dele para mim foi brilhante. Assim, como que está essa doente, né? Se isso for um adenocarcinoma ductal, essa doente a gente não esperaria que tivesse bem nutrida, a gente esperaria compressão de via biliar, a gente esperaria um paciente com uma síndrome neoplásica sistêmica, quer dizer, não tá com cara de adenocarcinoma ductal pancreático, né? E minha pergunta para o Fila eu vou ser sincero, eu não me lembro de ter visto meta de cólon no pâncreas. Não me lembro. Fila, quando você vê um adenocarcinoma metastático dentro do pâncreas, você costuma ver alguma reação tecidual em volta, uma reação de cicatrização, uma reação de inflamação, uma reação de
confinamento dessa lesão, ou você vê uma formação de uma massa de tumor como você veria num adenocarcinoma primário de pâncreas, por exemplo? Para Se tentar você, entender por que que existe, apesar dessa lesão ser grande, uma dificuldade de pegar uma amostra representativa para você. se você comparar com adenocarcinoma ductal, nenhum produz tanta desmoplasia quanto ele, né? Ou colangio, né? Quer dizer, não é um comportamento habitual. Então, costuma estar envolto com necrose. Por exemplo, a fibrose é diferente, né? É uma fibrose de padrão cicatricial, não desmoplásico. E o que é mais comum aí no fígado, no pâncreas, é metástase de rim, né? Mas aí o tumor de rim, primário ou metastático, ele necrosa muito, não é? Então, costuma ser comum numa suspeita de metástase de tumor de rim, a gente encontrar necrose, e que dificulta a obtenção de material também. Melanoma fica óbvio, tumor de mama pode ficar essa confusão. De cólon, a gente viu esse caso com o Celso. Eu lembro que acho que eu fiquei em dúvida se era linfonodo retroperitoneal invadindo o pâncreas. O Celso parece que me garantiu que estava dentro do pâncreas. Ele pode lembrar melhor. Sim, sim. Mas Não, eu tive dúvida. Para mim, o meu diagnóstico final, né, tem o meu laudo aí. Eu nunca me furto ao diagnóstico, sou que nem vocês, Fila. Eu não me furto ao diagnóstico, eu dou o diagnóstico mesmo. Eu fiz 2 diagnósticos. O primeiro de um adenocarcinoma, o primeiro de uma. Eu não me lembro, acho que o primeiro adenocarcinoma de pâncreas e o segundo metástase, alguma coisa assim. Acho que mais ou menos. Os meninos têm o laudo, né? Eles sabem. Foi isso mesmo, já. O primeiro e o segundo metástase. Eu não tenho medo de errar, não. Então, mas só tentando ratificar a resposta aí para o Rodrigo, eu acho que sim, as reações, quando a gente tem material adjacente, são distintas para outros tipos de tumor, quando a gente pensa em ductal. Se fosse homem este paciente, eu colocaria o carcinoma de células acinares junto, porque era bem eosinofílico que tem nucleolo, né? Seria um outro raciocínio. Perfeito. Alguém mais tem algum comentário? Jerusa. Marcos Clarencio. Eu tenho uma pergunta. Oi, Jerusa, fala aí. Sugerido a realização de nova punção no laudo. Eu nunca sugiro a realização de nova punção no laudo, Jerusa, mas, aliás, eu nunca fui a favor desse tipo de atitude, né? Porque a gente tem casos como esse que eu estou apresentando para vocês, eles são muito raros, né? São muito raros. Eu tenho muito poucos casos e eu acho que vocês também devem ter muito poucos casos de pacientes que vêm com área cicatricial, ou seja, você tem praticamente certeza que é um adenocarcinoma e no final vem uma área cicatricial. Mas realmente fica difícil, né? Nesse caso, a gente não fazer. Mas eu acho que o que vale a pena, viu, Jerusa, é a gente ligar para o cirurgião e pedir para o cirurgião fazer uma rebiópsia. Como eu já tenho feito, viu? Eu tenho feito cada vez mais. Acho que o Fila quer falar alguma coisa. Não, eu acho que isso que a Jerusa falou é uma coisa super importante e que nós temos uma dificuldade imensa no Ocidente de lidar com isso, de sugerir uma rebiópsia. Quer dizer, desculpa eu ficar falando do Japão, mas lá a multidisciplinaridade realmente funciona. Então, o endoscopista sugerir rebiópsia, o patologista sugerir rebiópsia, e está escrito nas condutas. Então, assim, eu lembro que quando, na década de 80, uma biópsia de uma úlcera, o resultado saía 2 ou 4. O que queria dizer 2 ou 4? É regeneração ou é um tumor
com material não representativo. 2 ou 4 eu queria dizer isso. Mas se você escrevesse 2 ou 4, conduta, rebiópsia. Então, as equipes lidam tranquilamente com indicar uma reabordagem. Eu tive muito problema quando eu indiquei reabordagem aqui. Eu recebia telefonemas imediatamente. Você não escreva isso que a conduta é minha. Então, o Ocidente lida mal com sugestões das equipes multidisciplinares. Então, é um problema isso para a gente. É um problema. Entendi. Não, assim, como eu tô praticamente só aqui em São Luís, e a ecoendoscopia fica nesse limbo e que a gente tem que dar um diagnóstico, né? A gente faz parte disso, é uma coisa, eu falo com o Fila, eu discuto muito com ele, eu discuto muito com o cirurgião, porque, na verdade, tem aquele receio do paciente sumir, do cirurgião ou clínico não entender o que a gente está colocando. O paciente tem que voltar, o paciente tem que acompanhar, isso aqui é importante, biopsiar, porque senão realmente toda a carga acaba recaindo para a gente. Não é para o radiologista, não é para ninguém, acaba recaindo para a gente. Mas eu tenho um caso para contar, que na verdade não foi de ecoendoscopia, foi de endoscopia, que eu fiz biópsia de uma paciente com uma lesão suspeita de estômago e era linfoproliferativa e que as biópsias não deram resultado. Então, eu chamei a paciente, expliquei, ou ela tinha que fazer uma macrobiópsia, porque a lesão era muito suspeita. Nossa, a paciente revoltou, se levantou, disse que ia me processar, porque eu estava querendo que ela tivesse um câncer e ela não tinha câncer. Ela saiu assim, ela era advogada, saiu revoltada comigo, como é que eu faço uma coisa dessa? Os pacientes são assim, coisas meio doidas, né? Sem dúvida. Não, isso aí sem dúvida a gente vê mesmo. Isso aí não aconteceu só com você, não. Pode ficar tranquilo. Isso aí é uma coisa realmente difícil mesmo. E acho que o Fila falou bem. É uma cultura ocidental, uma cultura meio problemática, né? Ô, Fila, fazer um pequeno comentário. Isso que você falou, Fila, só tem uma frase que simplifica isso, é vaidade humana. O cara mandar de volta para você, em vez de te agradecer, ele fala para você que você não deve falar isso e a conduta dele. Isso faz parte da vaidade, né? É simplesmente isso. E em termos de imagem, todos os dias a gente pega laudo assim, tomografia, sugiro fazer ressonância. Os serviços de imagem faz ultrassom de abdômen, sugiro fazer tomografia, praticamente induzindo a realização. Isso é muito comum, né? E isso é aceitável por nós médicos e pelos pacientes. E é difícil você falar para o paciente que o paciente não precisa fazer mais uma tomografia, não precisa fazer mais uma ressonância. Convencer o paciente de que mais uma tomografia é irradiação e que não vai mudar nada a conduta para ele. Isso vem sugerido. Por que na ultrassonografia endoscópica e na própria anatomia patológica isso não pode ser colocado, né? Fica com essa postura aí, vaidade pura e simples de um colega que fala que, em vez de agradecer pela ajuda, fala que a conduta é dele só. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário, alguma coisa para falar? Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu acho que a lição mesmo desse caso é exatamente essa que a gente discutiu, né? Acho que é um caso interessante que mostra que a gente tem que ficar realmente ligado em tudo aquilo que a gente faz. E eu vou terminando por aqui. A gente não esquecer que a semana que vem a gente vai ter o Congresso Paulista de Gastroenterologia e Endoscopia, né? Que vai ser na sexta-feira, começa na sexta-feira, tem vários temas, né? Temas para todos os gostos, né? Começa na sexta-feira e termina no sábado, é o dia inteiro de congresso. Então, vocês vão ver uma ampla gama de discussões a respeito das doenças gastrointestinais.
Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? E dizer que na próxima terça-feira a gente vai se encontrar. Um abraço a todos. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado, Raquel.